Tem um cântico antigo que diz mais ou menos assim: Deus está aqui, tão certo quanto a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Você crê que Deus está entre nós? Você crê que Deus está em todos os lugares? E aí vem a pergunta: o que é que te dá essa certeza? Ou esta falta de certeza, essa falta de fé de que Ele está entre nós? Muitas pessoas acreditam que Deus está em um lugar quando houver algum símbolo visível, algo que represente ao Senhor. Por isso as pessoas vivem cheias de amuletos e de desenhos ou outra coisa tentando representar a Deus. Isso é a quebra de um mandamento, do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Pois bem, essa ideia, ela é antiga, porque o povo, muita gente, os povos, melhor dizendo, eles pensavam de que os objetos e lugares sagrados eram indispensáveis para que as suas divindades se manifestassem. Por isso, eles invocavam esses deuses para que eles se fizessem presente no meio deles e representavam esses deuses através de imagens de ídolos. Dá um eco aí, dá uma arrumada. Israel, então, acabou adotando esse pensamento. Olha que interessante. Israel era uma nação que deveria ser monoteísta, deveria crer em apenas um Deus. E há aqueles que vão dizer que a fé hebraica, ela começa no passado, através de uma religião politeísta, ela passa para uma religião chamada enoteísta. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa expressão, mas o enoteísmo é aquela crença de que existem vários deuses, mas existe um Deus maior. E então termina no monoteísmo. Esse é o pensamento de alguns críticos da teologia, mas não é isso que acontece, porque as Escrituras Sagradas sempre revelam a existência de um único Deus. Mesmo que Israel em algum momento tenha se corrompido nesse pensamento, porque eles também passaram a acreditar que Deus só estava aonde a arca da aliança estivesse. Mas eles confundiram na realidade o símbolo com aquilo que ela representava. Confiavam então mais na arca do que no Deus da aliança que aquela arca representava. É o que nós vamos ver hoje, refletir hoje, a partir do texto que nós vamos ler agora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, e nós vamos ler os versículos de 12 até o 22, que fecha então esse quarto capítulo de 1 Samuel, e diz assim o texto sagrado: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgada as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade
e dá as novas toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéas, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já homem velho e pesado, já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida, e próximo ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque ela, sem dúvida alguma, traz lições para as nossas vidas. E uma vez mais, quando nós nos aproximamos, ó Pai, de ouvir a tua palavra, nós te pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, que o Senhor confronte a nossa incredulidade, às vezes, a nossa falta de fé, ou a fé colocada em um alvo errado. Que o Senhor fale aos nossos corações, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não perca de vista o contexto que nós estamos expondo aqui, o texto de 1 Samuel, todo esse capítulo 4. Nesse capítulo nós vemos que Israel foi derrotado pelos filisteus, um dos seus grandes inimigos, não apenas uma vez, mas 2 vezes, e a derrota foi uma derrota muito grande, porque nessas 2 grandes batalhas travadas pelo povo de Israel, aproximadamente 34 mil homens morreram. 34 mil homens morreram, e entre esses homens estavam os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéas, que lá no início nós vimos que Deus já intentava matá-los, porque eles eram corruptos, pervertidos, e estavam pervertendo o culto ao Senhor através das suas práticas malignas. Mas não somente isso, Eli vai saber que devido a essas batalhas, a arca da aliança também havia sido tomada, capturada, levada, roubada, e não estava mais em Siló, não estava mais em Israel. É aí que o texto discorre a partir do versículo 12, que um homem da tribo de Benjamim, ele chega a Siló, exatamente onde estava o sacerdote ali, e para que a gente abra um parêntese, ele era o homem mais importante de Israel naquele momento, tendo em vista que ele exercia
o papel de juiz. Ele foi juiz em Israel durante 40 anos, às vezes a gente não destaca isso, e além disso ele era o sumo sacerdote. Então, esse homem vai até o sacerdote ali, que mesmo velho, ouve o comunicado das tragédias que foram anunciadas. Muitos mortos, inclusive os seus 2 filhos. No entanto, meus queridos irmãos, parece que nada abalou tanto a Eli, mesmo a morte dos seus 2 filhos, do que ficar sabendo que a arca da aliança do Senhor havia sido tomada, capturada e levada pelos filisteus para longe de Israel. E é interessante verificar que a ideia por trás dessa narrativa bíblica, ela é clara. Deus não está no meio do seu povo em termos de manifestar a sua presença, a sua vontade, por causa do pecado do seu povo, da idolatria do seu povo e da manipulação da liturgia do seu povo. Antes que a gente possa pensar que Deus está em um local e não está no outro, porque às vezes a gente pensa isso, né? Sabiam vocês que Deus está até no inferno? Lá o rei não é o diabo, é o Senhor da glória. Ele reina inclusive lá. Portanto, a ideia central desse texto, meus irmãos, aponta para o fato de que a ausência da glória de Deus no meio do seu povo é juízo contra o seu povo que abandonou a santidade, que desprezou a sua palavra e que tentou manipular a Deus através de instrumentos, de utensílios do culto. Isso era algo que não deveria acontecer com aquele povo. E nós vamos perceber então que isso nos chama a uma grande reflexão que eu intitulei aqui, Quando a Glória se Vai. Quando a glória se vai. Eu quero destacar em primeiro lugar que a glória de Deus não pode ser manipulada pelos homens através de símbolos religiosos. E muitas vezes as pessoas têm símbolos religiosos, né? Uma figa, um trevo de, 3, 4 folhas, não sei, crucifixos, cruzes, ou outra coisa qualquer. Não. A glória de Deus não pode ser manipulada por essas coisas, mesmo que elas aconteçam no momento cultico, quando o povo de Deus está reunido. É interessante que nos nossos dias, as notícias sobre a guerra, elas chegam em tempo real, no mesmo instante. Vocês percebem que jatos com grande tecnologia, eles filmam o momento em que eles acionam as bombas que saem desses jatos e atingem o alvo, como se diz, com uma precisão cirúrgica. Às vezes nem tanto, mas dizem que o é. Pois bem, é visto ao vivo. E na terra muitos registram aquele que está acontecendo e a notícia então se espalha rapidamente, inclusive com imagens. As redes sociais se encarregam de fazer isso chegar ao nosso celular em tempo real. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Porque nos dias de ali, as notícias eram transmitidas por um homem, pelos correios até. Essa ideia dos correios é antiga. E por um homem que era chamado de mensageiro, que vem do hebraico malak. Malak, daí vem a ideia do anjo. O anjo é um mensageiro, o anjo do Senhor, malak Yavé. Pois bem, é isso que nós vamos ver aqui. Um homem da tribo de Benjamim, ele está no fronte de batalha, mas ele sai do campo da batalha e finalmente chega a Siló,
onde estava, vamos assim dizer, a sede, não só religiosa, mas governamental de Israel, naquele tempo em que era governado pelos juízes. A aparência daquele homem era de quem escapara de um grande conflito e escapou com vida por pouco. As roupas, nos diz o relato bíblico, estavam absolutamente rasgadas. Ele estava sujo e possivelmente ele fedia como um gambá. Muito tempo de luta e de correria até chegar a Siló. O texto descreve que ao chegar ali, diante do sacerdote ali que estava sentado numa cadeira, ele faz alguns relatos a Eli que estava esperando ansiosamente, não tanto pelo juízo de Deus contra os seus filhos, porque Eli havia sido avisado que os seus filhos seriam mortos, lembram? Capítulo 3, ele nos fala sobre isso. Ele estava completamente consciente, mas ele não estava ansioso por isso. Mas ele estava ansioso pela arca. Talvez ele pensasse, o amuleto, ou melhor dizendo, a arca, ela não pode ser tomada. A sua confiança, meus queridos irmãos, embora fosse o sumo sacerdote que deveria servir a Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, na verdade, a sua confiança estava muito mais centrada em um objeto, em uma representação da presença de Deus do que propriamente em Deus. Isso era profundamente triste. Era um desvirtuamento daquilo que deveria acontecer. E como nos diz o texto, aos 98 anos, Eli não enxergava mais, porém ele estava completamente lúcido. Assim como havia feito então com Samuel, no versículo 18, capítulo 3, você vai ver isso, ele quer saber de tudo, de todas as notícias, né? E o mensageiro então relata a derrota. A derrota foi muito grande. Conta mais, quero saber mais. Muitos soldados morreram. Sim, mas eu quero contabilizar as perdas. 30.000 homens morreram. Sim, e o que mais? Os seus filhos morreram. Mas ainda não era o tudo que Eli queria ouvir, ele quer saber um pouco mais. E aquele homem diz, e o pior, a arca foi tomada. Um fato como esse eu lembro de um outro fato que aconteceu comigo na cidade de Caruaru. Em frente à antiga Faculdade de Direito de Caruaru, tinha um campo grande, as minhas irmãs de Caruaru podem visualizar agora, era um campo bem grande, em que as pessoas iam lá aprender a dirigir, ou pilotar moto. E eu lembro de dois amigos irmãos, Gerson e Laércio, da nossa igreja presbiteriana de Caruaru. Gerson estava empregado, comprou uma moto nova, só que ele não sabia pilotar a moto. E eles então foram para esse local. Laércio era exímio piloto de moto, foi ensinar, deu as instruções para ele, disse: olha, aqui está a moto, aqui no punho direito é o acelerador. Aqui, na esquerda, é a embreagem, no pé você tem a marcha, no outro você tem o freio, e cuidado com essa alavanca aqui, que ela é a alavanca de freio da roda dianteira. Você só deve usá-la quando estiver parado. Entendeu? Entendeu. Aí eles saíram, né? Ele empurrando a moto, ainda quase caindo. Laércio diz para Gerson: acelera, que a moto vai morrer. E ele botou no canto o acelerador, a moto
saiu em alta velocidade, e Laércio atrás, freia, freia. Ele não disse qual era o freio, e ele freou com o freio da mão. A roda travou e ele passou por cima, né? Pá! Caiu estirado no chão lá. Laércio saiu correndo, meu irmão, como é que você está? Aí Gerson levantou a cabeça e disse, como é que está a moto? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui com Eli, não se preocupou com nada, exceto com a arca. E o susto foi tão grande que ele caiu da cadeira, ele quebrou o pescoço e morreu. Meus irmãos, a derrota de Israel revela que a confiança em objetos não garante a presença de Deus. Não garante a presença de Deus. O povo precisava era crescer na fé no Senhor da arca e não na arca, e obedecer a sua palavra. Não farás para ti imagem de escultura. Aí você vai dizer, mas foi Deus que mandou construir. Sim, mas eles não deveriam adorar a arca, eles deveriam adorar ao Deus da arca, ao Deus da aliança. E para nós hoje, então, meus irmãos, vale lembrar que a presença do verdadeiro Deus conosco não é garantida por algum objeto que você possa ter, por algum símbolo que você possa carregar, ou fazer parte do ambiente cultico, mas é garantida por conta de Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, além de que a glória de Deus não pode ser manipulada por símbolos religiosos, é que a ausência da glória de Deus, mais dia menos dia, ela será perceptível, e eu direi a você, dolorosa. Dolorosa. É evidente, meus queridos irmãos, o reconhecimento tardio de Israel de que a manifestação da glória de Deus não mais estava no meio deles. Isso pode ser percebido por alguns acontecimentos, e eu quero que você caminhe comigo em pelo menos 4 acontecimentos. O primeiro deles, no início desse capítulo 14, Israel sofre a primeira derrota na batalha contra os filisteus. Primeiro passo de que Deus não estava manifestando a sua presença no meio do seu povo, porque não estava satisfeito com a forma como o seu povo agia. Então esse é o primeiro passo. O povo, porém, mesmo a despeito desta derrota, ele não reconhece que foi um juízo de Deus e continua pecando como se nada tivesse acontecido. Isso não vai dar certo. E não deu certo. 4.000 homens morreram. O segundo passo, caminhem comigo. Sem buscar a orientação do Senhor, que era aquilo que eles deveriam fazer, e a gente lembra que nessa época Samuel já era o profeta, reconhecido por todos, eles não procuram a Samuel para que Samuel consultasse a Deus, eles sem orientação, eles decidem levar a Arca da Aliança para a guerra. A Arca da Aliança era um utensílio de culto, e não de batalha. E eles decidem por conta própria levá-la para o campo de batalha. Mais uma vez, sabe o que é que acontece? Eles são tremendamente derrotados e agora as perdas foram muito maiores. 30.000 homens. Terceiro passo. A Arca da Aliança é
capturada. E aí a gente pergunta, como assim? Como se pode explicar isso? Porque apenas levitas poderiam carregar a arca. E carregá-la não era de um modo qualquer. Lembram? Davi tentou carregar a arca em cima de um carro de boi. Não deu certo. Alguém bem intencionado botou a mão lá, Uzai, e foi fulminado. Então, como é que a gente pode agora pensar de que a arca foi levada por aqueles homens, ela agora estava nas mãos dos filisteus, e vem então a pergunta, teria ela perdido o poder? Seria ela uma caixa mágica, mas naquele momento ela perdera o poder? Quarto ponto, caminha ainda comigo. Porque agora a gente faz uma reflexão de que tanto Eli, quanto a sua nora, quanto possivelmente a maior parte de Israel, porque nós sabemos que mesmo em qualquer situação, há sempre um remanescente fiel em Israel. Então, todo esse povo infiel cria que enquanto a Arca da Aliança estivesse com eles em Siló, Yahvé estaria presente. E eu já falei isso aqui, não é? Às vezes a gente abre a Bíblia no Salmo 91, deixa na sala, deixa nos consultórios que a gente vai, né? Está aberto lá no Salmo 91. Amuleto, Deus não se faz presente nesse tipo de coisa. Essa compreensão, meus irmãos, ela se desenvolve e mais tarde ela é chamada de teologia de Sião. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso. A teologia de Sião era baseada na ideia equivocada de que a presença protetora de Deus era a garantia para a vitória, meramente por rituais religiosos que deveriam ser cumpridos, como há hoje os movimentos dos judeus remanescentes. Eles têm os rituais, as orações, as cabalas. Recebi recentemente um presente que fala exatamente sobre isso, muito bonito, sinal. É o Salmo 67, viu? Mas eles usam aquilo como um ritual. Eles colocam um objeto na porta, assim, baseado em Deuteronômio, capítulo 6, que deveria colocar isso nos umbrais. Então tem lá uma pequena réplica, e ao entrar ou sair, eles põem lá a mão, puxam no coração. Então tudo isso são apenas meros rituais. E eles acham que isso pode livrá-los sem a necessidade de obediência ao Senhor da aliança. Isso é um equívoco. Essa teologia corrompida levou o povo à ruína, à bancarrota. Inclusive, mais tarde, ao cativeiro babilônico. Israel, Eli e seus filhos e sua nora ignoravam a teologia correta. É interessante que mais tarde um outro personagem importante da história bíblica, Saul, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai desprezar aquilo que Deus diz, como que dizendo assim, eu vou melhorar isso aqui para Deus. Aquilo que ele pediu não tem importância aquilo que eu quero fazer, é o meu coração, é o desejo do meu coração. Mas ele recebe a palavra dura do Senhor, dizendo que ele não quer os rituais vazios, mas ele se agrada de obediência. Ele não quer sacrifício, mas ele quer um coração obediente. Meus irmãos, a glória de Deus não habita no meio de um povo que vive em pecado. Percebam que é a diferença do que eu estou falando, de glória de Deus e presença de Deus. A glória de Deus é a manifestação da sua presença. Então, a glória de Deus
ela não está no meio de um povo que vive em pecados, mesmo que esse povo diga: nós somos o povo da aliança. Nós servimos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Não basta repetir esta frase, como muitos pensam. Basta cumprir os rituais, pois temos um amuleto. Israel, no caso, pensava que o seu amuleto era a arca. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de Deus, ela será sentida, mesmo que tardiamente, através da dor. Uma terceira coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, dentro desse tema, quando a glória se vai e acabou. Vimos que a glória de Deus não pode ser manipulada por símbolos religiosos. Vimos que a ausência da glória de Deus, ela torna-se perceptiva e dolorosa. Em terceiro lugar e último lugar, somente Cristo restaura a glória de Deus entre os homens. Somente Cristo. Para Eli, para sua nora, para Israel naquela época, a glória de Deus havia sido perdida. Tanto é que a nora de Eli, que nós não temos o nome dela, casada com Finéas, ela, naquele ambiente de tanta tragédia, ela deu à luz a um filho. No auge daqueles acontecimentos, ela decide dar ao filho um nome estranho, Icabô ou Icabode. Algumas variações acontecem disso, que quer dizer, foi-se embora a glória de Deus. Imagina aí, nós conversando, se nós estivéssemos conversando com alguém que tivesse esse nome, ou foi-se embora a glória de Deus, vem cá. Aquilo representava o sentimento que ela tinha, essa perspectiva que um povo fiel, um remanescente fiel deveria continuar a crer na presença de Deus entre o seu povo. Embora a situação fosse tão desesperadora, foi-se embora a glória, perdeu. Sabe como a gente ouve essas notícias que nós estamos vivenciando no país, e parece que a cada dia mais você mutila um membro da esperança, você vai mutilando, e as pessoas não têm mais esperança. Mas o povo fiel, o remanescente fiel, para esse remanescente fiel, a perspectiva apontava para o futuro. A glória de Deus não deixaria de ser manifestada na presença do seu povo. E por isso, Deus promete o Messias. Essa verdade, meus irmãos, nos conecta a alguns registros neotestamentários. Por exemplo, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 1, versículo 23. Veja o que nos diz lá o texto. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a promessa da manifestação da glória, da presença de Deus no nosso meio, ela é viva.
Aquele remanescente em Israel que estava sofrendo, imagine você, quantas famílias estavam chorando a perda de 34 mil homens, a perda de Eli. Mas há uma esperança. O Messias, mais uma vez, estava aqui sendo prometido, ratificando, confirmando a promessa de Gênesis 3,15. A promessa da restauração da glória de Deus, meus irmãos, habitando entre o povo, é também descrita pelo apóstolo João. Nós lemos nesta noite já aqui o texto de versículo 14 do Evangelho de João 1, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa linda, meus irmãos, agora. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ah, meus irmãos, essa é a nossa esperança. Não só esperança, essa é a nossa certeza. Ele está conosco. Deus nos amou antes da fundação do mundo e nos deu seu Filho, que manifesta corporalmente a sua glória. É o Deus conosco, é o Emanuel. Mas não para aí. Porque com isso nós compreendemos que Jesus é a manifestação plena da glória de Deus. Quer uma prova disso, bíblica? Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Veja o que nos diz o texto. Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter purificado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. É a manifestação da glória de Deus. Ele é Deus. E diante disso, meus irmãos, o que é que nos resta? Nos resta obedecê-lo. Nos resta prestar-lhe verdadeiro culto. E assim temos plena segurança naquele que está presente entre nós, sempre, sempre. Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias. Não é dia alternado, não uma semana sim, outra não, um mês sim, outro não, um ano sim, outro não, todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso posto, eu quero trazer algumas preciosas lições para a nossa vida. A primeira delas, meus irmãos, hoje mais do que nunca nós temos vivido um tempo em que as pessoas se tornam dependentes de métodos, de estruturas e de rituais. Métodos, estruturas e rituais. E elas cumprem isso. Certa feita eu estava viajando e de lá de mim sentou uma mulher com um terço. E ela passou a viagem inteira contando aquelas bolinhas para cima e para baixo, cumprindo um ritual. Cumprindo um ritual. Mas na verdade as pessoas estão sem Cristo em suas vidas. E quando se está sem Cristo na vida, nós não somos absolutamente nada. Em outras palavras, meus queridos irmãos, se naquele tempo, no tempo de Eli, a arca sem santidade, ela era e foi inútil para resolver o problema de Israel, o problema de Eli, da nora, dos seus filhos, de todos, enfim.
Hoje também nós não podemos pensar em um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem santidade. Se você está agindo assim, você está perdendo o seu tempo. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, para não vivermos de aparência. Muitas vezes cumprimos todas as exigências, né? Todas elas. Fazemos os rituais, todos eles. Mas de fato nós estamos distantes do Senhor. Aqui mesmo. Muitas vezes nós estamos vindo para a igreja meramente para cumprir um ritual. Ou porque papai e mamãe mandou. Ou para agradar os homens. Mero ritual. Não nos arrependemos, nem nos quebrantamos. E vivemos uma aparência muitas vezes de piedade. Mas mesmo assim, nós temos negado o poder de Deus na nossa vida. Responde-me então, estamos adorando verdadeiramente a Cristo ou apenas cumprindo ritual vazio? Segunda lição, meus irmãos, será que nós temos a consciência da presença de Deus em todos os lugares e em todos os momentos da nossa vida? Ou achamos que Ele está conosco, presente aqui apenas nesse momento de culto? Tanto é que quando a gente ora, não é? Nós dizemos assim: Senhor, entramos na Tua presença. Isso vai lembrar uma história antiga, de um pai que estava caminhando com um filho no interior, lá em Caruaru. E de repente ele passou e viu uma árvore frutífera, cheia de frutos gostosos, apetitosos. Carambola, sei lá, jabuticaba. Pois bem, mas ele olhou e não tinha ninguém por perto. Aquilo era uma propriedade privada, estava para dentro do muro. Mas ele olha para um lado, olha para o outro, para frente, para trás, não vem ninguém. E ele diz assim para o seu filho: filho, fique atento aqui e me avise se alguém estiver vindo, porque no momento não tem ninguém. Aí o filho responde para o pai: pai, o senhor se esqueceu de olhar para cima. Deus está vendo. Muitas vezes nós agimos assim. Meus irmãos, o problema é que às vezes a gente perde a sensibilidade da presença da glória de Deus na nossa vida, que vai se esvaindo. Ela vai acontecendo gradativamente, e muitas vezes é imperceptível. Não, eu não vou para o culto hoje. Não, eu não vou fazer isso hoje. Não, esse dízimo eu não vou dar hoje, eu estou precisando, eu vou dar depois. Então, você não vai percebendo que você está se afastando de Deus. Isso é como glaucoma. Já ouviram falar de glaucoma? Eu tenho glaucoma, eu uso um colírio há muitos anos. O glaucoma, ele faz você perder as visões periféricas. Você tem um raio de visão menor, mas ela é silenciosa. Ela vai fechando, até cegueira completa. É assim que acontece também nas nossas vidas, meus irmãos, em relação a sentirmos a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Israel já havia perdido essa sensação da glória de Deus muito tempo antes da arca ter sido levada.
Então, cuidado, não perca isso de vista. E a terceira e última lição. Meus irmãos, a igreja que deseja ver a manifestação da glória de Deus no seu meio, ela precisa estar unida a Cristo. É impossível se nós não tivermos uma vida centralizada em Cristo, um culto cristocêntrico, uma palavra cristocêntrica que sempre apontará para o Calvário, sempre apontará para Cristo. Foi por Ele que nós fomos salvos, meus irmãos. É por Ele que nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. É por conta dele que os nossos cultos, eles são aceitos por Deus, porque nós somos imperfeitos. Mas Ele é o nosso mediador. É por Ele também que Deus ouve a nossa oração. Jesus disse certa feita: sem mim nada podeis fazer. E hoje nós vivemos uma nova perspectiva de vida. Nós temos acesso ao novo e vivo caminho que foi conquistado através do sangue de Cristo. Não precisamos de mediadores. Logo, meus irmãos, nada, nenhum método, nenhuma tradição, nenhuma inovação, nenhum sacerdote pode substituir a essa ideia de que o Senhor está no meio da sua igreja. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Você precisa acordar e lembrar disso a cada momento da sua vida. Mas lembre-se de algo importante também. Não pense, por mais eloquente que você seja, que você pode manipular a Deus com as suas palavras, com a sua retórica, ou utilizando-se de símbolos ou estratégias. Não, você não pode manipular a Deus. Antes é necessário que você se deixe ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Lembra o que Paulo disse em Efésios 5,18? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Na verdade, a melhor tradução aqui, porque no original a voz é passiva, mas deixai-vos ser cheios do Espírito Santo. Portanto, confie exclusivamente em Deus e no sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário para nos resgatar, para resgatar a sua igreja. Ele que é o nosso único mediador. E eu concluo o meu sermão nessa noite. Eu concluo dizendo que Cristo é a verdadeira presença gloriosa de Deus entre nós. Lembre-se do que diz o apóstolo João: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o antídoto para Icabode. Icabode foi-se embora a glória de Israel. O antídoto cristão é: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em outras palavras, a glória que se foi em Siló, ela retornou em Belém e está sempre presente nos nossos dias, porque Jesus é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos, de fato, contemplar pela fé a manifestação da glória de Deus no nosso meio. Amém.